Salve, salve, gente amiga transportadora de todo o Brasil, Agentes da Mobilidade no ar, estreando aqui o seu canal no YouTube. E para a gente fazer essa estreia, a gente está recebendo o Walter Barbosa, que é diretor de venda e marketing ônibus aí da Mercedes-Benz do Brasil, para falar muito sobre esse mercado que está cheio de desafios aí em 2021. Aliás, já vem de muitos anos desafiadores, não é isso, Walter? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Parabéns aí pelo canal, pelo tema Agentes da Mobilidade. É um prazer ser convidado a participar aí com você. E sempre uma oportunidade grande de estar discutindo aí o nosso tão querido setor do ônibus, né, que vem sofrendo aí no período de pandemia. E eu vou compartilhar com vocês alguns números que eu acho importante, né? Primeiro deles, né, se a gente fizer uma rápido retrospectiva aí do ano de 2020, o mercado de ônibus, ele fechou em 13.830 unidades, né, que dá exatamente 33% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, do ano de 2019. Agora, se a gente olhar 2021, e aí eu vou dizer mais precisamente os meses de janeiro e fevereiro, porque março eu ainda não tenho disponibilidade dos números, do fechamento dos números para passar em detalhes por segmento para vocês. Mas se a gente pegar janeiro e fevereiro, foram 2.143 unidades emplacadas, o que dá uma queda de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que janeiro e fevereiro do ano passado, a gente ainda não tinha um cenário de pandemia, né? Então, o que isso significa, essa queda de 22,1%? Se a gente olhar segmento a segmento, então nós temos segmento de micro-ônibus, escolares, o segmento de urbano, segmento de fretamento e o segmento de rodoviário. Basicamente, os segmentos que mais estão sofrendo na pandemia são os segmentos de urbano e o segmento de rodoviário, tá? Então, o segmento urbano, ele sofre uma queda agora nos 2 primeiros meses do ano de 64%. Então, nós tivemos aí apenas 517 unidades emplacadas, e no rodoviário cai um pouco mais, 67%, e nós temos aí 107 unidades emplacadas. Bom, não precisa ser nenhum expert para entender o porquê isso acontece, né, com esses dois segmentos, né, eles tiveram aí queda significativa de passageiros ao longo da pandemia, e hoje, passado aí um pouco, praticamente um ano da pandemia, o segmento de urbano transporta entre 50% a 55% do número de passageiros que transportava antes da pandemia. E o segmento de rodoviário, um pouco pior, né? Transporta hoje em torno de 40% do número de passageiros que transportava. Com uma pequena diferença, né? No caso do rodoviário, ainda é possível o operador utilizar esse veículo para fazer algum serviço de fretamento, transportar cargas através dos ônibus rodoviários, nos bagageiros. Já o urbano não tem essa possibilidade, né? O urbano, ele tem que manter uma frota mínima em operação, que depende muito de município para município, mas pode ser 85% da frota, 80% da frota. Então, esse equilíbrio financeiro, ele não acontece no segmento de urbano, e também no segmento de rodoviário está sendo muito difícil, e isso explica. Por outro lado, você tem dois segmentos que estão tendo uma boa performance, né? O segmento de fretamento,
que nós tivemos um crescimento de 26% e tivemos aí 221 unidades emplacadas. E nesse também período de janeiro e fevereiro, né? Isso, janeiro e fevereiro. Eu vou falar de março, mas não por segmento, porque eu não tenho ele ainda aqui disponível. Então, janeiro e fevereiro, 221 unidades emplacadas no fretamento e crescimento de 26%. E os escolares, que é uma grande surpresa, cresce 176%. Então, tem aí 852 unidades emplacadas. Então, aconteceu esse ano algo jamais visto na história do ônibus. Então, há mais de 60 anos, a gente nunca viu um mercado de ônibus onde o segmento de urbano não representasse 50% do mercado total. Então, o que aconteceu esse ano? Esse ano, o grande mercado está sendo escolar, compras governamentais, ou seja, os demais segmentos sofreram queda, exceto o fretamento que eu falei. Porém, o fretamento, ele tende a manter um volume razoável esse ano, positivo, eu diria, por conta das regras de distanciamento que hoje ainda são importantes. Então, as empresas que contratam fretamento, elas estão exigindo veículos de 48 lugares para transportar metade, para transportar 24 passageiros. Fora isso, você tem vários segmentos na economia que estão crescendo, como o segmento agro, como o segmento de energia. Falo muito da Vale do Rio Doce, que comprou adquiriu muitos veículos, não diretamente, mas indiretamente, por empresas que prestam serviço de fretamento. Área da saúde, quem presta serviço para a área da saúde, no transporte também está muito aquecido. Então, esses são os cenários, né? O segmento de micro, eu não falei aqui, mas ele teve uma queda de 15%, considerado uma queda baixa, pequena, e um volume até que bastante razoável, 446 unidades emplacadas. Se você somar isso tudo, vai dar os 2.143 unidades, que esse é o tamanho do nosso mercado, de 8 toneladas para cima. Tá? E aí como é que eu vejo esse cenário, vamos dizer assim, de cada um desses segmentos? O urbano e o rodoviário, eles certamente vão se recuperar na mesma velocidade que vier a vacinação. Então, assim, a gente tinha uma expectativa de ter aí pelo menos mais de 50% da população vacinada agora aí até pelo menos junho. Se isso acontecer, certamente esse mercado vem numa recuperação muito boa no segundo semestre e em especial em 2022. Se isso não acontecer por N razões logísticas, matéria-prima de vacina, questões políticas, seja o que for, eu acho que isso leva mais tempo. E aí esse ano fica um ano bastante comprometido para esses dois segmentos. Então, eu diria assim, esses dois segmentos estão diretamente ligados com a velocidade do que as pessoas retomam para o transporte. Eu não estou dizendo para você que todo mundo vacinado, nós vamos ter 100% das pessoas andando de ônibus. Não. A queda já vai existir por N razões, porque as pessoas, parte delas mudaram suas vidas, parte delas perderam emprego, parte delas trabalham hoje, parte em home office, parte no escritório. Então, a queda de passageiro é inevitável. Isso já vai existir.
Mas existe uma perspectiva de recuperar, de chegar em 75%, 80% do que se transportava pré-pandemia. Então, essa é a expectativa e essa velocidade ela vai estar diretamente ligada à vacinação, né? a um programa de vacinação. Né? Aí eu acho que esse é um dos pontos. E o outro ponto que é fundamental, acho que a gente vai ter uma oportunidade para discutir, eu não sei se agora, que é o marco zero do transporte. Então, ótimo. A gente pode até falar disso agora. Esse marco zero, ele não é algo que soluciona hoje o transporte. Hoje é o que eu estou te falando, é vacina. Vacina, a turma volta e não volta na totalidade, mas já põe num patamar razoável. O Marco Zero foi um trabalho feito com vários especialistas de transporte, né? Então, aí tem a NTP envolvida, tem a NTU, tem a Fabus, tem a Anfávia, e a Mercedes também participou, de desenvolver uma política de transporte, como construir um sistema de transporte eficiente, com qualidade e que caiba no bolso do usuário. Então, ali são abordados temas de infraestrutura, temas de qualidade de transporte, temas de custeio. É importante todo o prefeito, todo o secretário de transporte, ou até mesmo a população, todo mundo precisa entender a diferença de uma tarifa pública e uma tarifa técnica, né? Então, isso é fundamental, Renato. Assim, se as pessoas não conseguem entender isso, a gente não consegue evoluir com o transporte. Ninguém está pedindo para a população pagar mais, né? Com os impostos que todo mundo já paga, a gente precisa separar uma parte disso, o governo precisa entender esse alinhamento entre federal, estadual e municipal precisa ocorrer, todo mundo precisa estar ciente que se não tiver uma parte desse recurso destinado ao transporte, para subsidiar a tarifa técnica, que é sim o contrato entre a empresa de ônibus e o poder público, é a tarifa técnica, né? A tarifa pública, o empresário não tem nada a ver com isso. Tarifa pública é uma relação do poder público com a população. E aí, o poder público tem que saber o quanto a população pode pagar. Se a população pode pagar R$2, é uma coisa. Se a população pode pagar 3 ou 4, então... É uma fração do valor técnico, né? Exato. E é só aí a gente vai conseguir um transporte de qualidade e sustentável, né? E isso funciona no mundo inteiro, boa parte do planeta funciona assim. E aqui no Brasil, a gente sofre mais com a pandemia porque não existe esse entendimento ainda. Então, a Mercedes está promovendo, junto com a NTP, são 10 encontros com secretários de transportes do país inteiro. Então, a gente está fazendo 10 grandes encontros. Esses encontros já começaram? Já começaram, nós tivemos o primeiro, se não me falha a memória, foi 2 semanas atrás. É um fórum nacional de secretários e dirigentes do poder público que discutem e debatem o tema de transporte. Então, quem puxa isso também é o Marcelo Fontana, junto com a NTP e a Mercedes. Então, a gente está fazendo esse trabalho, participam aí de forma virtual 300 pessoas, 350 pessoas, e é um debate construtivo. E o importante é a gente transmitir para eles que hoje eles têm na mão uma cartilha, para pelo menos olhar aquilo
e para eles estudarem, se planejarem, né, de como fazer um transporte melhor na cidade. Como que eles podem fazer isso? Porque eles têm uma autonomia que muitos não têm, né, como secretário, como prefeito. Então, o projeto é um projeto muito interessante. Eu acho que é uma contribuição que a Mercedes, junto com todas as entidades que eu falei, vem fazendo, é gratificante para a gente, e a gente espera que parte disso se conscientize e tente mudar o sistema de transporte, né? Se preocupar com infraestrutura, se preocupar em ter vias segregadas, vias mais rápidas para o transporte público, porque aí o usuário vai se interessar pelaquilo, né? Então, se você Sim. tem um transporte rápido, eficiente, semáforo inteligente, que se comunica com ônibus, enfim, tem N propostas que eu acho que foi um trabalho muito interessante e Agora, que vai deixa eu continuar. só te fazer uma pergunta, Walter. Isso aí, esse documento, vamos dizer, essa cartilha, isso já vem sendo, aliás, esses temas do Marco Zero, isso tudo que você está falando, a gente sabe que já vem sendo debatido há muito tempo. Isso não precisaria ter uma coordenação, digamos, metropolitana, uma coordenação, vamos dizer, federal para que esse tipo de coisa começasse a andar, por mais que os prefeitos que tenham essa autonomia para promover essa mudança, não deveria ter uma entidade, vamos dizer, superior que pudesse passar essa diretriz para estados e municípios? Seria o melhor dos mundos, né, Renato? Se a gente conseguisse isso, a tua leitura é perfeita, né? É que não é tão fácil, não, e a gente vem tentando isso também, porque hoje, pela lei, o transporte público é responsabilidade do município. Uhum. O prefeito é o responsável pelo transporte público da sua cidade. Então, óbvio que isso dificulta muito mais, né? Porque você tem que abranger mais de 5.000 municípios. Então, seria muito mais fácil você sentar com o governo federal e esclarecer com um projeto com ele e isso espalhar pelo órgão federal e assim por diante. Mas a gente está tentando, sim. A gente está tentando conversar junto com o governo federal. Eu acho que esse fórum ele é uma boa oportunidade para espalhar bastante essa cartilha. E, de novo, essa cartilha não é milagrosa, ela não é milagrosa, mas a cartilha é algo palpável, é tangível. Eu acho que isso é que é legal, porque a gente discute transporte, sustentabilidade, eu lá sei quanto tempo que a gente fala sobre isso. Sim. Só que fica no blá, blá, blá. Fica no blá, blá, blá. Não tem proposta concreta. Não tem nada assim palpável, tangível. Agora tem. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, um passo importante para o transporte foi dado. Então, hoje tem um documento, tem um material. Se o cara tiver interesse, ele pega aquilo lá e trabalha em cima alguma coisa vai melhorar para ele, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, a cartilha não é milagrosa, ela por si só não vai fazer nada, né? Então, assim, eu acho que o papel é esse, é dar a proposta, dar a solução. Se for federal, muito melhor. Muito melhor. Porque quando eu te perguntei a questão da esfera federal, é porque a gente já tem, né, o caso, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, e isso poderia ser um outro documento norteador aí para as políticas de transporte, né? Então, por isso que eu imagino que esse trabalho junto ao governo federal seria de suma importância justamente para que houvesse mais esse documento, mais essa diretriz para que estados e municípios, no caso mais municípios, né, pudessem adotar esse tipo de política.
A intenção é essa justamente, a gente tem tido várias discussões aí com o governo federal e não tem sido um negócio tão simples, vamos dizer assim. Eu acho que você acompanha aí aquele pedido de resgate do setor público de 4 bi, Uhum. e foi revogado num primeiro momento, foi revogado novamente, então, assim, tem sido difícil. A gente não... a categoria em si do transporte público, e não estou falando nem indústria, hein, porque a indústria, nós estamos falando aí de aproximadamente 80 mil pessoas envolvidas na indústria automobilística, né, Sim. envolvida diretamente com isso, né, cadeia de fornecedores e tudo. Mas muito mais do que isso, nós estamos falando de 650 mil pessoas envolvidas no transporte que faz o transporte efetivo, não quem produz o transporte. Então, a cadeia É bem é, maior. é muito maior, né? E a gente está buscando aí, lutando para ser ouvido e para ver se a gente consegue resgatar e, e ter um sistema digno, né, de transporte para toda a população. É Essa, mais... essa, Ah, esse gancho aí, Walter, é motivo até de eu fazer uma próxima pergunta, que você falou a questão dos 4 bi do auxílio emergencial, que chegou no último dia do ano, aí o presidente vetou, e recentemente você deu uma declaração que existem operadores que, em função desse cenário, vão ficar pelo caminho. E, obviamente, isso acaba refletindo na indústria. Então, eu queria que você falasse perspectivas. Você já falou da questão da vacinação, mas, obviamente, também queria que você falasse um pouco das perspectivas de operadores que provavelmente deixarão de estar no setor. A gente viu aí, a NTU soltou um documento recentemente que já 18 empresas pararam, outros 3 consórcios de transporte também interromperam as atividades. Queria que você falasse aí do não, quais são as perspectivas futuras, além dessa história da vacina que faz o transporte girar. eu falo da analogia com o paciente de Covid, né? Eu acho que eu falei isso recentemente para vocês. Hoje, o empresário de urbano e alguns de rodoviário, sim, se a gente fizer uma analogia, eles estão entubados, né? Eles estão naquela fase do Covid entubado. E por que isso? Porque nós não estamos falando de 3 meses com baixa receita e altas despesas, nós estamos falando de um ano, né? Nos 6 primeiros meses, se assim eu posso dizer, da pandemia, o impacto para eles foi muito mais na questão de passageiros do que de custo efetivo. Por quê? Custo efetivo nem tanto. Porque vieram vários apoios. Vieram apoio do governo federal para essas empresas na questão de impostos. Os bancos, no caso o banco da Mercedes-Benz, proporcionou carências de até 6 meses para os empresários, sem pagamento algum e sem danos, vamos dizer assim, de aquelas penalidades que normalmente um cliente, quando vai fazer uma renegociação, ele tem, né? Uma renegociação normal, esse operador acaba ficando numa classificação prejudicada no Banco Central. Então, depois ele fica com mais dificuldade de crédito. Nesse caso, não, né? Então, teve uma ajuda, os bancos, de uma maneira geral, ajudaram, mas isso foi um período, agora acabou. Então, não tem mais essa ajuda, né? Acho que ninguém consegue mais viver sem o pagamento. Então, agora fica uma situação bem complicada. Então, eu diria assim, parte desses operadores não voltarão, né, a operar, eu não sei te precisar quanto, né, Uhum, mas uhum. parte desses operadores, e aí é muito pontual, nós temos problemas em diversas cidades, eu não queria citar uma ou outra, mas você tem aí praças que 20% dos operadores
não estão mais operando. Então, mas como é que fica o transporte? Vai ter que se acomodar de alguma forma. Vão surgir empresas que ainda têm um pouco de oxigênio, seja oxigênio pessoal mesmo, né? São empresas financeiramente mais robustas. Essas empresas vão absorver parte desse serviço ou novos entrantes terão, né? De outras regiões, eventualmente até de fora, a gente nunca pode saber, né? Descartar. Mas o sistema urbano de transporte e o rodoviário, ele vai passar por uma remodelação gigantesca daqui para frente. Então, é isso que eu estou falando. Operadores, alguns vão entrar, outros vão sair. O que acabou o oxigênio, acabou. E, então, por isso, quanto antes a gente tiver um apoio, um aporte do governo federal realmente para ajudar nesse sentido, seria muito bem-vindo. E associado isso a uma política de médio e longo prazo, que é o Marco Zero, eu acho que a gente consegue retomar bem aí o transporte de passageiro para os próximos anos. Não vamos dizer que esse ano vai ter solução para tudo, porque não. E aí, aproveitando, já que a gente pode vislumbrar algo melhor no futuro, a Mercedes recentemente fez o lançamento de 2 produtos aí, um voltado para o fretamento, que é um segmento que você falou que realmente está andando bem aí, em meio a essa turbulência toda, e um outro que é curioso, que é um modelo urbano, que justamente tem entra nesse período mais conturbado, que é o super padrão aí. Eu queria que você falasse rapidamente desses 2 produtos e se esse super padrão vem para dar uma substituída nesses articulados que, em meio à pandemia, acabaram ficando um pouquinho deixados de lado. Isso é excelente pergunta. Então, na verdade, a gente lançou recentemente, foram 4 produtos, né? A gente lançou o O500RS de 14 metros, que é o rodoviário 4x2 com maior PBT hoje do mercado. A gente lançou o O500RSD e o RSDD, que aí seria um 6x2 e um 8x2 top de linha, né, com 430 cavalos, Então, esse é para atingir vamos dizer assim, a categoria mais completa, mais high performance aí da marca no rodoviário. Depois a gente lançou para o fretamento o OF 1621, que é um carro extremamente dedicado, nasceu para o fretamento, ele já sai com balanço dianteiro, com entre-eixo, com balanço traseiro específico para o fretamento, entendendo as necessidades do fretamento, já proporciona carroceria com bagageiro passante, para local específico, para colocar o step. E o que ganha tudo isso, né? Ganha qualidade na produção desse veículo, porque você tem quase, diminui em 80% as modificações no chassi. Então, antes o encalçador recebia um OF 1721, praticamente desenhado para o setor urbano, e ele fazia uma série de modificações nesse ônibus para virar um fretamento. E agora não. Então, agora melhora em qualidade, reduz custo de aquisição do chassi, custo de aquisição da carroceria, e isso vem contribuir nesse momento de pandemia para que a operação tenha um custo menor. Então, esse foi o grande objetivo do OF1621. Outro produto que você bem mencionou é o O500, o Super Padrão. E, de fato, né, por que a gente lançou o Super Padrão? Haja visto todo esse cenário de pandemia e o que a gente também projeta para frente,
dá para entender que o número de passageiros vem caindo, né? Obviamente vai subir depois da vacina e tal, mas não vai ser o 100%. E já existe uma migração de novo layout, novo perfil de frota. Então, quem tem articulado, tem algumas praças que não tem mais o grande interesse no articulado. O articulado ficou grande, com um carro muito grande. Para o horário de pico, ele é ótimo, mas para você trabalhar entre pico, ele passa a ser um carro caro e roda muito vazio. Mas precisa do articulado? Precisa. Só que talvez o cara, na hora de comprar, ele não vai mais comprar 20 articulados. Vai fazer um mix, né? Faz um mix, compra uma parte de articulado, porque no pico não tem quem substitua, né? No momento de pico, ele é extremamente importante. Então, uma parte ele compra articulado, outra parte ele compra o Super Padrão, que é o carro de 14 metros, com apenas 2 eixos. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, né? Além dele ser um motor traseiro, o que proporciona aí mais conforto, menos ruído, suspensão pneumática, caixa automática, retarder. Então, ele ele tem todo o conforto, toda a tecnologia de um articulado, com um custo operacional bem menor e vai naquele mesmo conceito que eu te falei do fretamento. Nosso objetivo é apresentar uma solução que seja tão eficiente quanto a outra, ou mais, com um custo menor, né? Então, o Super entra exatamente onde um padrão é pouco e um articulado é muito. Então, ele vem nesse nicho, não é um carro que você vai ver no Brasil inteiro, em todas as regiões, não. Vai continuar sendo o OF, o carro principal. Mas várias praças que tem corredor, ou até mesmo as que não tem corredor, mas tem uma ou outra via segregada, esse carro vai cair, vai se encaixar perfeitamente, porque ele tem 14 metros, não tem 18, e também não tem 15, então ele pode, para ele entrar numa via normal, uma rua normal, muito mais fácil. Então, são esses os grandes projetos da Mercedes, além da nova fábrica que nós fizemos no ano passado também, a 4.0, e a plataforma digital de vendas, que, lógico, ela é muito mais voltada para o segmento, ela tem muito mais eficiência no segmento de caminhões, porque o segmento de caminhões é 75%, 80% varejo. Sim. Então, ela funciona muito mais. No ônibus, ela tem uma representatividade muito pequena, mas tem uma disponibilidade. Claro. Caso o cliente queira, também é possível. Ô, Walter, para a gente finalizar aqui, só uma curiosidade. No OF, para ser concebido o OF 1621, vocês aí convocaram os clientes para coletar uma série de informações, opiniões, justamente para fazer o carro sob medida para eles. No Super Padrão também teve isso, e você falou que algumas praças aí, inclusive no ato do lançamento, você falou que Belo Horizonte poderia ser um dos primeiros destinos aí desse carro. Será que você pode falar mais em algum outro lugar que, de repente, esse carro vai se adequar, já que você falou das características dos corredores? Quem trabalhou muito nesse projeto foi o município de Belo Horizonte, né? Então, Minas, né, eu diria que é uma cidade que puxou muito esse tema, e Porto Alegre. Então, são as duas cidades que nos ajudaram muito a desenvolver esse produto, porque uma das demandas deles era, de novo, a Mercedes-Benz tentando ao máximo possível escutar o cliente. Dos grandes pedidos dele é como é que você faz um carro menor,
mas tem que transportar o que transporta um 15, mas eu não quero 6x2, porque o 6x2 tem o eixo direcional, aí já tem uma manutenção maior e não dá, e aí não é tanta vantagem. Como é que faz isso? Então, esse era um dos pedidos desses clientes aí. O apelo também da motorização traseira era para dar um upgrade no produto, para você não ter um impacto tão grande, né? Porque você sai de um articulado e você vai para um motor dianteiro, aí dá aquela conotação que você parece que você está... Fazendo um downgrade no sistema. Exatamente, né? Para o usuário, ele percebe, né? O usuário que sempre andou de OF, sempre andou de motor dianteiro, tudo bem, mas para o usuário que sai de um motor traseiro, você sabe tão bem quanto que ele não volta, né? Ele não volta. Quem tem o usuário que sai do motor traseiro com suspensão pneumática, caixa automática e tudo mais, é uma operação muito mais confortável. Então, a gente tentou manter todos esses padrões que os clientes falaram, e eu acho que a gente chegou numa boa proposta aí que eu espero, de novo, não espero vender grandes volumes esse ano, mas a gente, até porque a situação financeira de todos esses empresários é um momento de cautela e um momento de calma. Mas a gente está bem preparado para tão logo quando isso retomar, esse carro vem com grande proposta de ajuda. Beleza. Ô, Walter, já que você falou do momento de cautela aí, a última pergunta é a seguinte: o momento financeiro aí dos empresários. A gente teria aí esse ano a Latbus, né, uma feira aí que a gente costuma ter o encontro dos empresários com as montadoras, nós da mídia, enfim. E esse ano parece que a edição vai ser virtual. Como é que está sendo trabalhado isso? Você pode falar alguma coisa a respeito? Posso, existe a proposta que está se discutindo para esse ano, ela é virtual. Tá? Então, é fazer um evento virtual, onde o público possa navegar por diversos estandes virtuais e poder ver as novidades, as novas tecnologias de uma forma segura. Eu acho que esse também é uma contribuição, eu diria, positiva. Se alguém falar assim, Walter, mas você gosta de fazer esse evento virtual? Claro que não. O evento deveria ser, se possível, presencial. Mas, por questões de segurança, e dada todo esse cenário que você está vivendo hoje, os lockdown da vida em N municípios, essa feira em agosto, ela perde um pouco o sentido fazer presencial. Até porque é uma feira internacional. E você precisa ter o mundo equacionado aí, né? Não adianta também eu estar recebendo pessoas do mundo inteiro, vem pessoas de outros países que a gente também não sabe como vai estar. Exatamente. Né? Então, não é o momento adequado para você unificar aí pessoas do mundo inteiro. Então, a gente tem falado bastante com a organização desse evento e compraram a ideia. Né? Então, pelo menos a Mercedes vai participar de forma virtual. Maravilha. Walter, eu queria te agradecer aí a sua atenção do pessoal da Mercedes aí, sempre solícito com a gente. Queria agradecer aos amigos que fazem a mobilidade aí Brasil afora, nessa estreia do nosso canal, e espero vê-lo em breve aqui para contar mais novidades da Mercedes, tá bom? Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão aí nos escutando, nos assistindo, e vamos ter
um pouco de cautela, paciência, nós vamos atravessar esse momento e acho que a gente tem boas propostas para retomar aí o sistema de transporte num médio espaço de tempo. Maravilha. Pessoal, ó, essa foi a estreia do canal Agentes da Mobilidade aqui no YouTube. Agradecendo mais uma vez ao Walter Barbosa e esperamos vê-los em breve aqui para discutir muito sobre a mobilidade urbana do Brasil. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau.